Olá, meus amigos! Hoje eu irei articular nesse vídeo o fenômeno do colapso da função de onda através do canal Lógica na Mente. E hoje nós iremos adentrar no núcleo da interpretação tradicional, da mecânica quântica. E nós faremos juntos uma possível inferência filosófica acerca de um criador transcendente. E este vídeo trata-se de uma construção argumentativa, não de uma conclusão científica. A física não demonstra a existência de Deus, mas certas leituras metafísicas da física podem sim tornar essa hipótese intelectualmente plausível. A mecânica quântica vai descrever entidades físicas, elétrons, fótons e átomos, não como objetos com propriedades, mas como funções de ondas. Representações matemáticas que codificam um conjunto de possibilidades. Preste atenção. Antes da medição, um elétron não está aqui ou ali, mas em uma superposição de estados. Ele não possui posição definida, nem spin definido, e nem energia definida. Ou seja, ele possui apenas um espectro de possibilidades. E esse quadro ontológico é profundamente distinto da física clássica, no qual os objetos existem de modo definido e independentemente de serem observados. Assim, então, a teoria quântica parece indicar que a realidade em sua camada mais fundamental não é composta de coisas definidas, mas de potenciais que se atualizam apenas em certas condições. O ato de observar ou medir faz com que as infinitas possibilidades matematicamente representadas no estado quântico se tornem uma única realidade observável. O aparato teórico, então, chama isso de colapso da função de onda. Antes do colapso, sabemos que a partícula está em superposição, ou seja, ela não possui propriedades definidas, e ela manifesta-se como uma probabilidade distribuída. E após o colapso, uma única propriedade é atualizada, uma única posição torna-se real, e a superposição se desfaz. Esse processo parece ter características não locais, instantâneas e não determinadas por causas clássicas. A questão filosófica e bastante profunda seria: o que exatamente faz a função de onda colapsar? E é aqui que encontra-se um dos maiores mistérios da física. Preste atenção comigo. Se o ato de medição é condição necessária para determinar a realidade, então a realidade física é, de certo modo, participativa. O observador tem um papel ativo na estrutura do ser. O universo não é inteiramente autônomo. Ele precisa de algo externo para tornar-se determinado. Mas o observador humano não existia no início do cosmos e, no entanto, o universo evoluiu, estrelas nasceram, partículas colapsaram, níveis de energia se estabilizaram, constantes físicas se ajustaram. Portanto, se a realidade depende de observação para se atualizar, surge uma pergunta profunda: quem ou que observou o universo antes de haver observadores humanos? Essa é a abertura que muitos filósofos, teólogos e físicos têm explorado. E esse se chama o argumento do observador transcendental. A tese metafísica mais forte sobre essa questão é a seguinte: se o colapso da função de onda exige um observador, e se existia um período cosmológico no qual não havia nenhum observador natural, então seria razoável supor a existência de um observador primordial, transcendente ao cosmos, capaz
de iniciar e sustentar a realidade. Esse tipo de inferência encontra paralelo em diversas tradições filosóficas. Por exemplo, Aristóteles verifica o ato puro, que atualiza a potência. Já São Tomás de Aquino verifica o ser necessário, que dá existência ao contingente. Alguns filósofos também idealistas dizem que a mente absoluta que sustenta a realidade é natural. Físicos, como Wigner, afirmam que a consciência participa da constituição do real. Já no contexto quântico, a função de onda representa a potência. O colapso representa a atualização. Toda atualização requer um ato, e todo ato deve proceder de algo natural, nunca de algo puramente potencial. Logo, o universo composto de potenciais precisa de um fundamento atualizador. E através do argumento formalizado, podemos formular um raciocínio lógico metafísico. Olhe só, sistemas quânticos existem inicialmente como potenciais, ou seja, em superposições. A passagem de potência ao ato requer um princípio atualizador. O colapso da própria função de onda é a transição de potência ao ato. Se não existiam observadores naturais no início do universo, nada no interno, nada no cosmo poderia realizar essa atualização inicial. Logo, deve existir um princípio atualizador, transcendente e não derivado do cosmos, consciente ou análogo à consciência, que seria o próprio observador. Nesse princípio, chamamos de criador, ou mente fundante, ou realidade transcendente. E se o próprio Criador existisse como fundamento ontológico e informacional? A física moderna revela que a realidade é estruturada por informação. As leis físicas são matematicamente elegantes, as constantes cosmológicas são finamente ajustadas, e a ordem do universo precede a existência da vida. Então, a hipótese de um Criador pode ser reinterpretada. O Criador é a fonte de informação, ele é ato puro de atualização, consciência primordial que sustenta a transição do possível ao real. O próprio universo não é um mecanismo frio que funciona sozinho. É um processo dinâmico, sustentado por algo que transcende a matéria e energia. Isso ressoa mais ou menos com a ideia de um logos criador. Uma mente cósmica que observa todas essas coisas. O fundamento do ser que confere a realidade ao mundo físico. Então conseguimos chegar numa conclusão filosófica, não científica, mas totalmente racional. A mecânica quântica não prova a existência de Deus, mas abre um espaço conceitual surpreendentemente compatível com uma realidade transcendente. Se toda a realidade física emerge das possibilidades matemáticas, se a própria atualização dessas possibilidades exige um ato de observação ou de determinação, e se o próprio processo precede o surgimento de observadores naturais, então torna-se intelectualmente legítimo postular um observador absoluto, um criador, um ser fora do sistema físico que possa dar origem à realidade observável. E assim, o colapso da função de onda, quando refletido em profundidade ontológica, sugere que o universo não é apenas um acidente físico, mas talvez a expressão contínua de um ser transcendente que conhece, sustenta e se atualiza. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente. Ative o sino para mais notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!